Olá, tudo bem? Meu nome é Osmar, eu sou especialista em inventário e neste vídeo eu vou estar falando para vocês a respeito da usucapião familiar. Já falei no vídeo anterior que existe a possibilidade da pessoa perder o direito de meação em razão da usucapião familiar se ficar caracterizado o abandono do lar. Nesse vídeo eu vou trazer mais informações para ficar mais esclarecedor em relação ao vídeo que eu falei anteriormente, que era só de 1 minuto, né? Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos saber o que é o usucapião. Usucapião, ou a usucapião, nada mais é do que um modo originário de aquisição de propriedade. Quais são os requisitos gerais da usucapião? Os requisitos gerais são posse, tempo e animus domini, ou seja, a pessoa se comporta, a pessoa age como dono do bem, dono da coisa. No que diz respeito ao usucapião familiar, ela possui alguns requisitos especiais, alguns requisitos específicos que precisam estar sendo demonstrados na hora da requerimento da usucapião. Então vamos lá. O primeiro requisito da usucapião familiar é posse direta, ininterrupta e sem oposição. O que significa dizer isso? Significa dizer que a pessoa deve estar morando no imóvel. Esse imóvel, ele não tem que estar sendo alugado. A pessoa vive dentro do imóvel, certo? Por isso a posse é direta e não indireta. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito da usucapião familiar é que esse imóvel, objeto dessa ação, tem que ter até 250 metros quadrados. Não pode ser mais do que isso. Apenas 250 metros quadrados que deve ter o imóvel. O terceiro requisito da usucapião familiar. O casal compraram esse imóvel. Ambos são donos desse imóvel. Essa titularidade de proprietário desse imóvel, objeto da usucapião familiar, essa titularidade de propriedade, ela deve ter surgido de duas situações. Ou o casal comprou junto, né? Eles compraram a propriedade, eles compraram o imóvel, e lá na matrícula do imóvel, no registro de cartório, no cartório de registro de imóvel, consta o nome dos dois. Ou presume-se essa titularidade de proprietário em razão do regime de bens que foi escolhido no momento do casamento, qual seja união parcial ou comunhão universal de bens. Um desses dois. Precisam ser proprietário. Os dois têm que ser proprietário desse único bem. Quarto requisito. Esse é muito importante. Abandono de lar. Tem que estar caracterizado o abandono de lar. E como que isso pode ser comprovado? Como se caracteriza o abandono de lar se na lei nós não temos essa informação? Bom, a jornada do direito civil, enunciado 595, eles traz nesse enunciado os seguintes requisitos que caracterizam o abandono de lar. E eles são, primeiro, a pessoa saiu voluntariamente. Saída voluntária do lar. Saída voluntária do lar. Esse é o primeiro requisito. A pessoa simplesmente pegou as suas roupas e foi embora, sem dar satisfação alguma. Segunda situação. Tem que ficar caracterizado também que desde o momento que a pessoa saiu do imóvel, desde o momento que a pessoa abandonou a posse do imóvel, ele não ajudou mais a família. Ele não prestou mais auxílio material. Ele não prestou nenhum tipo de ajuda à família. Ou seja, abandonou a família de fato. Então esses dois requisitos precisam estar presentes e é esse que caracteriza o abandono de lar. Sexto requisito. Quem requer não pode ter
em seu nome outros bens. Exemplo, digamos o homem que saiu de casa, o homem abandonou o lar, né? Geralmente isso é o que mais acontece. A mulher ficou na casa com os filhos, né? Se ela tiver, além daquela casa, mais uma, ela não pode requerer o abandono de lá. Ela não pode querer uso capião alegando o abandono de lá. Ela não pode, entendeu? O bem tem que ser apenas aquele bem que ela está morando junto com os filhos. Somente aquele. Não pode ter nada no nome dela, apenas aquele bem. E ela vai estar requerendo a parte dele nessa uso capião familiar. Tá certo? E por último, ela não pode ter sido beneficiada com o uso capião anterior. Tá certo? Ela não pode ter sido beneficiada. Esses são os 7 requisitos da uso capião familiar. E como que se alega o uso capião familiar? Como que se faz isso? Bom, primeiro, você pode alegar o uso capião através de uma ação própria, que é a própria ação de uso capião familiar. E segundo, pode ser uma ação de divórcio. Você percebe que já cumpriu o prazo é de 2 anos, né? O prazo é de 2 anos. O requisito principal, que é o abandono de lar, está evidente. Você entra com a ação de divórcio e na própria ação de divórcio você demonstra os requisitos da uso capião familiar e requer a parte do ex-marido para você. Outra situação seria na própria defesa. Vamos supor que foi o marido, a pessoa que saiu de casa, que entrou com a ação de divórcio, né? Digamos, 3 anos depois ele entra com a ação de divórcio. Ele quer casar de novo. Você pode alegar na defesa. Ficando caracterizado todos esses requisitos, você alega na defesa. Mas o ideal é você fazer uma ação de reconvenção. No momento que você apresenta a defesa na contestação, concordando com o divórcio, você já entra com a reconvenção requerendo a uso capião familiar. Tá certo? Gostaram dessa informação? Então, dê seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos para que eles tenham acesso a esse conhecimento. Obrigado.